Oi, é bom saber que você está tendo resposta daquilo que você está fazendo. Eu tenho tido um feedback muito positivo do que eu tenho falado. Espero continuar ajudando e depois que eu contar toda a minha história, que eu ainda venha falar de superação, de autoestima, de cuidados pessoais, de amor próprio, porque se a gente não se amar em primeiro lugar, a gente não consegue amar ninguém e não consegue receber amor. E tudo isso faz parte de um processo. A gente está sempre evoluindo ou mudando e que a mudança seja sempre positiva. Mas voltando ao nosso assunto, eu quero contextualizar para vocês o momento que eu estava vivendo. Então a minha filha voltou para mim. Nesse momento eu já havia me mudado daquela casa, consegui um apartamento. Era num prédio assim que havia vários apartamentos menores. O meu apartamento tinha 2 quartos e era no primeiro andar. Para mim me dava a impressão de mais segurança. E eu estava bem no trabalho, vendia bem, apesar de trabalhar muito. Coloquei minha filha numa escola creche, né? Porque ela era muito pequena, mas para poder já ter contato com outras crianças. Também consegui outra pessoa para tomar conta da minha filha e essa era até melhor porque passou a estar comigo também em casa. Às vezes eu chegava mais tarde do trabalho, ela dormia, só ia para a casa dela no fim de semana. Era bom para ela, era bom para mim. Estava mais ou menos assim minha vida, mas de repente aconteceu algo que mexeu novamente muito comigo. Como eu disse, eu andava com medo o tempo todo porque ele me perseguia. E ao fim do expediente, num dia, para ele, com a nossa filha dentro do carro, parou e eu vou te levar para casa. Aí eu falei assim, não, obrigado. Por que você está com lua aí? Ele, não, na verdade, eu quero te levar para jantar, quero que a gente tenha uma noite agradável, eu quero te pedir desculpa, eu não vou te fazer mal nenhum. E eu morrendo de medo, mas como vi minha filha dentro do carro, entrei. Não me recordo o nome do restaurante, mas é na entrada ali da Boca do Rio. Depois que a gente sai do Imbuí, tem uns restaurantes bonitos e ele me levou num desse. Chegando lá, já começou a beber. Achei aquele estranho. Me dá um copo de uísque. E eu assim, todo estranho, ele com um saco na mão. Aí pediu o garçom para alguém levar a nossa filha para brincar, porque tinha uma área para deixar as crianças. E começou com aquela baboseira, que eu te amo, que você é a mulher da minha vida. De repente tirou uma aliança bem grossa, casa comigo. E eu falei assim, eu acho que você está maluco, porque você sabe que eu não tenho interesse em voltar para você. Eu estou bem e você não me ajuda em nada. Aí ele, porque eu quero que você volte para mim. Eu falei assim, mas não é me testando as minhas necessidades que eu vou voltar para você. E às vezes eu me passo porque é tão constrangedor falar, mas vocês precisam saber dessa situação em específico. Ele pediu outro uísque e eu não queria comer nada. Ele pediu alguns petiscos e eu toda constrangida, doida para pegar minha filha, querer ir para casa, descansar. De repente, ele já tinha tomado uns 5 uísques. Ele tirou do saco um monte de consolo. Tinha passado no sex shop e começou a me implorar. Por favor, usa isso, mas não fica com ninguém. Não me traia, não fica com outro homem, eu não vou suportar. E o que conversa é essa, cara? Você tá maluco? Me leva para casa, eu quero descansar. Já deu, você já bebeu.
Aí daqui a pouco ele, você quer dinheiro? Aí tirou um monte de nota, muito dinheiro. Eu tinha vindo do garimpo. E eu falei assim, olha, já deu, eu tô cansada, vamos para casa. Quando ele viu que não havia, digamos assim, retorno comigo e que eu não estava gostando daquela situação, ele pediu ao garçom uma garrafa. Olha, fecha a conta, me traz a garrafa de uísque. Fiquei assustada. Aí ele já não quis falar mais nada. Fechou a cara, pegou a nossa filha, pagou a conta, colocou dentro do carro. E nessa rua, onde tem esses restaurantes, mais à frente deve ter uns 10 motéis. Ele fez tudo premeditado. E ele já estava embriagado, tentou entrar no primeiro motel. Quando a moça via a nossa filha atrás, não, senhor, não é permitido criança entrar. No segundo, quando ele foi entrar, eu olhava para a moça assim, fazia assim, com aquela cara de desespero. Aí a moça, olha, senhor, eu sinto muito, nós estamos cheios. No terceiro motel, a mesma coisa, só que ele me abraçou. Tem um quarto para dois? E mandou minha filha se abaixar. A moça olhou, eu fiz uma cara assim. Ela, não, senhor, estamos lotados. No terceiro, esse já era o quarto. Ele olhou para mim bem sério e falou assim, se no próximo eu não entrar, a coisa vai ficar mais séria. Olhou para nossa filha e falou assim, se abaixa e não dê um movimento. E colocou uma blusa em cima dela. Olhou para mim e falou assim, você vai ficar quieta e vai entrar comigo. O coração começou a sair pela boca, um desespero, e entramos. Quando nós entramos nesse motel, o inferno começou. Ele não esperou nem a nossa filha dormir, já começou a gritar comigo. Que eu estou fazendo de tudo para voltar para você, mas você não quer? Então vai acabar tudo aqui hoje. É dinheiro que você quer? Começou a tirar dinheiro assim do bolso e jogar em mim. Muito dinheiro. Você não quer nada, sabe o que você quer? Você quer isso. Tirou uma arma. Minha filha nesse momento estava meio sonolenta e eu naquele desespero falei, calma. Eu pensei, atriz, volte atriz, volte atriz, volte atriz. Aí eu olhei para ele e falei assim, você tá maluco? É dessa maneira que você quer voltar para mim, me ameaçando? Você não vê que eu te amo, mas a distância que está entre nós dois é só por esses atos de violência e de loucura sua? E comecei a fazer drama, choro. Eu pensei, se eu bater de frente, ele me mata, óbvio. Eu tenho que ser inteligente. Eu amo. E comecei a falar para ele que amava e que ele não podia fazer aquilo comigo, destruir a nossa vida, destruir a vida dele. E ele louco, louco. Aí escondeu a arma que eu mandei, por causa da nossa filha, e bebia o uísque assim. E eu, meu Deus, como que eu me livro disso aqui? Mas para me livrar, tem um preço. Ele falou assim, se você me ama, prova. Eu falei assim, não, eu quero que você prove que me ama. Parecia estar calmo e me violou. Sim, violou porque eu não tinha nenhuma vontade de estar com ele. Eu tinha asco. Em cima daquela cama estava a nossa filha, sonolenta, mas não estava completamente adormecida. Eu acalmei a minha filha. Quando acabou, o que foi muito rápido, pela loucura dele, eu falei assim, olha, agora a gente vai para casa, amanhã a gente vai sentar e conversar como a gente vai fazer, se eu desalugo o apartamento e vou para sua casa, qual atitude a gente vai tomar? Foi assim que eu agi. Peguei o carro, ele não estava em condições de dirigir, eu dirigi. Como eu estava sem carro nessa época, falei para ele assim, olha, eu vou te deixar no seu apartamento, vou ficar com o carro e amanhã eu venho, depois do trabalho. Deixei ele, passei a noite em claro,
de nojo, lavando o meu corpo, com raiva, com ódio. Oi! No outro dia cedo, fui para o meu trabalho, pedi dispensa pela manhã. Eles eram muito compreensíveis comigo. Obrigada, Genival. Era o meu patrão. Ele era muito compreensível comigo. E fui dar uma queixa. Abri uma queixa de estupro, fui fazer o corpo de delito no Nina Rodrigues. O que depois também não deu em nada, mas fiz. Eu só queria relatar para vocês que depois disso, as coisas ficaram muito pior, porque meu medo se agravou. A qualquer momento eu pensei, ele vai fazer qualquer coisa comigo. Então, era assim, para eu ir para casa, eu tinha que ir, passar em frente de casa umas 5 vezes escondida no carro de algum amigo, ou eu ia direto para o DP que tinha perto de casa, pedir algum policial para poder passar em frente à casa para ver se eu estava pronto, se eu podia entrar, se eu estava livre. E foi assim por mais um período. No próximo eu continuo, porque esse episódio foi muito pesado.